Olá, bem-vindo ao canal Falando Francamente, francamente com K, que é mais fácil de achar. Bem, meu nome é Franco Bacurau. E nesse vídeo eu quero falar sobre esse trabalho, a relação entre a gordura corporal, né, ou a adiposidade corporal, e a atratividade em homens. Bem, geralmente aqui no canal a gente fala muito sobre saúde, sobre exercício, né, em vários fatores, mas não muito na estética, porque nem sempre tem trabalho sobre isso, né, ou não tenho achado muitos trabalhos sobre isso. Mas eu achei um trabalho bastante interessante, né, porque esse trabalho, ele, de certa forma, investiga o impacto da adiposidade na atração ou atratividade dos homens, né? Mas o interessante é sobre uma ótica evolucionista. O que quer dizer isso? Eles montaram um modelinho que, segundo esse modelo, o homem mais atraente, eles estavam verificando se o homem mais atraente era aquele cujo MC, por exemplo, estaria mais de acordo com aquilo que seria bom numa perspectiva evolucionista. Tá? Então, por exemplo, numa perspectiva evolucionista, um homem com MC muito alto, um homem obeso não é bom, porque a mortalidade dele é maior, né? Então a sobrevida dele é menor. Então, por exemplo, no começo eles fizeram um modelo matemático lá, e eles tinham pelo que eu entendi, eles tinham um palpite, né, uma estimativa de que um MC, segundo esse modelo, um MC que seria considerado belo, e que esse belo estaria ligado a uma maior sobrevida, uma expectativa de vida, vou esclarecer melhor. Teoricamente, o que eles querem dizer é que a atração, as pessoas acharem alguém atraente, inconscientemente teria algo a ver com a evolução. Então as pessoas atribuiriam alguém ser bonito, atraente, por uma perspectiva evolucionista, ou seja, inconscientemente a pessoa estaria avaliando uma composição que estaria mais ligada à sobrevivência, à proteção, né? Então, por exemplo, alguém achar um homem forte, bonito, porque ele te protegeria, porque ele viveria mais, nesse sentido. Então eles tinham um modelo evolucionista que calculava, por exemplo, que a pessoa deveria, que seria considerada bonita, ia ter um MC entre 23,2 e 24,8, tá? E uma outra coisa que eles avaliaram também, uma curiosidade deles, era o que interferia mais nessa avaliação. Se era a composição corporal em si e o MC, de um lado, ou uma relação que eles chamaram, por exemplo, relação ombros-cintura. Então você mensura a medida dos ombros, a distância de um ombro ao outro, e divide essa distância, faz uma taxa pela cintura. Isso daria um índice, né? Por quê? Porque eles mostram que alguns estudos falam sobre a largura do peito, sobre o tamanho do bíceps, né? O tamanho das costas e tal. Então, eles acham que poderia existir alguma coisa relacionada com a forma do corpo. Então, basicamente eles falam isso. Eles começam a estudar e falam assim, bem, tem sido muito estudada a questão da beleza feminina, avaliando a questão do IMC, do índice cintura quadril, tá? Esse trabalho é masculino, mas eles citam que eles já fizeram sobre isso. E no caso das mulheres, o IMC é mais importante que o índice cintura quadril. Ele comenta em algum ponto, eu lembrei disso, tá? E aí ele fala dessa questão aí, né, do modelo evolucionista deles. Eles falam assim, que em muitas culturas o homem médio, em termos de composição corporal, de tamanho, é considerado o mais atraente. Fala, claro, o grande, em termos de perspectiva, o grande ele é mais forte, então para o embate ele pode vencer o menor ou o médio. Porém, quando você pensa nesse índice de caçador e coletor, parece, não sei de onde eles tiraram isso, né? Parece que os homens médios têm um retorno enquanto caçador melhor, são melhores caçadores, eu não sei porquê disso, mas enfim, né? Então ele fala dos estudos iniciais dos homens, então ele fala dos somototipos médios, né, considerados mais atraentes ao longo de várias culturas, dos índices iniciais que associaram o peitoral, o bíceps, o ombro, né, como atraentes, e aí daí eles tiraram a relação da distância do ombro dividido pela circunferência da cintura, né? Então, eu já falei das mulheres, tal, né? Então criaram um modelo evolucionário. Ok, e aí vamos lá ver exatamente como eles fizeram. Então, o legal do trabalho, como é que eles fizeram esse trabalho? Eles pegaram 15 imagens de DEXA, tá? 15 imagens de DEXA, e essas imagens não aparecia a cor da pele, isso foi borrado, o rosto também não aparecia. Então a pessoa via a imagem, mas não conseguia perceber a tonalidade da pele, não conseguia perceber rosto, tá? E aí, essas imagens variavam quanto a idade, quanto a MC, porcentagem de gordura e quanto esse índice de ombro para cintura, tá? Variava nesse índice. Então foram tiradas 15 imagens variando. E aí as pessoas iam classificar essas imagens, tá? Então elas recebiam as imagens na forma de cards embaralhados e aí os pesquisadores pediam para que elas
enumerassem da mais bonita para ou da mais atraente para a menos atraente, em ordem. Depois os pesquisadores, né, pegavam esses resultados e fizeram um score de 1 a 9. Eles estabeleceram um score de 1 a 9 para eles poderem trabalhar com a estatística disso, tá? Só para perceber. Então, nesse grupo aí, então, eram 15 imagens de DEXA, que, como eu falei, não dava para saber a idade da pessoa, não dava para saber etnia, portanto, a cor da pele, não dava para saber a altura, para que esses fatores não influenciassem, porventura, a classificação da beleza, tá? Porém, as 15 imagens eram de pessoas de idade diferente, de IMCs diferentes, de porcentagem de gordura diferente e de relação ombro para cintura diferentes, tá? Então, essas imagens foram geradas, foram apresentadas, como eu falei, tomaram esses cuidados para que as pessoas não percebessem alguns detalhes. E a porcentagem de gordura dessas imagens, das pessoas dessa imagem, variou de 5,9 a 37,2. Ou seja, nessas 15 imagens, tinham lá pessoas que tinham 5,9% de gordura até 37,2. O MC foi de 20,1 a 33,7. E a distância, né, a relação entre o ombro, a distância do ombro dividida pela circunferência da cintura, foi de 1,48, dá essa de conta, dá 1 e alguma coisa. Então varia de 1,48 até 1,70, tá? E aí, quem avaliou essas imagens foram 273 pessoas, importante, tá? 283 pessoas de ambos os sexos, tá? Nas cidades de Pequim, Panaveias, na Lituânia e Aberdeen, no Reino Unido, tá? O nome da cidade da Lituânia você fica de uma enrolada, tá? Mas escreve P-A-N-N-E-V, Panevėžys. Então, me perdoe quem sabe lituano, não é da minha, né? Embora eu moro, inclusive, num bairro em São Paulo que é um bairro de imigrantes lituanos, tá? Se algum desses imigrantes está me vindo, me ajude aí, tá bom? As pessoas também que avaliaram eram homens e mulheres, isso é importante, ou seja, homens avaliaram forte, homens e mulheres também avaliaram os homens, tá? Essa atração. Não foi perguntada orientação sexual, e eles avaliaram. Eles receberam as imagens, como eu falei, eles reordenavam essas imagens. Então foi dada uma classificação pelos pesquisadores de 1 a 9, então 1 seria menos atraente e 9 mais atraente. Então as pessoas receberam as 15 imagens, colocavam em ordem e os pesquisadores deram uma pontuação de 1 a 9 aí, tá? E os resultados é o seguinte, né? Que, primeira coisa, tanto homens como mulheres, nessa classificação deles, não houve diferença. Ou seja, quando você avaliava as pessoas que as mulheres chamavam de atraente ou homem, não tem diferença. Ou seja, coincidiu as avaliações dele, tá? E olha que interessante, qual foi o pico de atratividade, vamos chamar assim, né? O ponto mais alto de atratividade na China. Quanto à porcentagem de gordura. Os chineses as pessoas da China consideraram a pessoa mais bonita aquela que tinha em torno de 13,2% de gordura. O perfil que tinha 13,2% de gordura. Na Lituânia foi 14,2% e no Reino Unido 13%. O pico de atração ou atratividade para o MC foi 23,4% na China, 23% na Lituânia e 26,6% no Reino Unido. Com relação ao índice entre ombro e cintura, na China foi 1,56, na Lituânia 1,57 e no Reino Unido 1,58. Você não está muito acostumado com essa medida, mas existe, tá? E aí na discussão, eles viram que a atratividade está tanto relacionada quanto a porcentagem de gordura MC, quanto essa forma. Porém, tanto nas três populações, principalmente na China e na Lituânia, sempre o fator mais importante foi a porcentagem de gordura MC. E a relação do ombro para a cintura foi secundária, tá? Em todas as populações, o fator de determinante foi a adiposidade, ao invés desse índices, né? A adiposidade é mais importante do que a forma do corpo. Portanto, no homem... Então, aí eles começam com algumas questões evolucionárias, né? Essa menor porcentagem de gordura inconscientemente pode ter sido avaliada como mais atraente porque as pessoas que têm essa porcentagem de gordura escolhida teriam mais testosterona, né? E aí isso foi... E aí uma outra coisa curiosa, para fechar, eles perceberam que a porcentagem de MC está próximo do que eles calcularam, ou seja, está próximo àquela de maior sobrevivência. Então, no caso do homem, a porcentagem de gordura biologicamente combinaria com a porcentagem de gordura que está mais apta para o homem sobreviver, ou seja, não ter doenças metabólicas. Curiosamente, no caso das mulheres, né, que eles não avaliaram, mas eles colocam aqui,
As mulheres também, a mais importante, como eu já comentei para elas, é o IMC, não é a relação cintura-quadril. Porém, o IMC, que é considerado bonito na mulher, é um IMC mais baixo do que aquele considerado saudável em termos de sobrevivência a longo prazo. Então, o critério para as mulheres é mais exigente quanto à adiposidade e elas ficam numa porcentagem de gordura no IMC abaixo daquilo que, pelo modelo evolucionário, seria saudável. Tá? Então, a conclusão, a adiposidade é o fator preponderantemente na atratividade dos homens. O MC é mais atraente porque o homem é aquele próximo. Então, o MC é mais atraente é aquele próximo da sobrevivência máxima. O IMC, que eu falei agora, o IMC para mulheres está abaixo daquele da sobrevivência máxima. Então, é um trabalho bastante interessante aí mostrando, né? Porque as pessoas às vezes ficam na academia, malhando com aquele corpão, não sei o que tal, tal. E claro que isso é muito variável, esses critérios, mas, porém, por essa metodologia aqui, da forma que eles fizeram, é, você viu o perfil de MC e de porcentagem de gordura daquele que considera o homem mais atraente. Nota, detalhe, esse homem mais atraente, essas características do homem mais atraente, foram consideradas tanto mais atraente por homens e por mulheres. Então, os próprios homens que avaliaram os homens também concordaram com a classificação das mulheres. Ok? Então, foi isso. Deixe seu like. Até o próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.